Oeste com Elas recebe a educadora Ana Maria Camargo para falar com a gente sobre a educação no Brasil e especialmente sobre o lançamento desse livro. Olha que bacana, Escola Woke. Já estava dando uma folheada por aqui, diversos capítulos interessantes. Tudo bem? Ana Maria, bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, obrigada. Bom dia, audiência do Oeste com Elas. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Posso fazer a primeira pergunta? Claro! Ana Maria, eu queria que você contasse um pouco para a gente de onde surgiu esse livro, essa ideia do livro, e também o que você hoje considera, né? Por que a gente chegou onde a gente chegou e se tem alguma luz no final do caminho. Tá. Boa. Bom, onde surgiu a história do livro? Na verdade, eu tive um contato breve com a escola woke, a escola no sentido de pensamento woke, há quase 30 anos, antes de eu fazer um mestrado em educação, eu comecei a fazer um mestrado na Federal da Bahia em teoria literária. E na primeira disciplina que eu fui cursar, eu entendi que os critérios de seleção dos autores, ou melhor, das autoras que seriam estudados naquela disciplina, eram sexo, raça e orientação sexual. Os autores que eu tinha escolhido para o meu projeto eram Henry James e Machado de Assis. Henry James, imagine, branco, europeu, colonizador, nem pensar. Mas, enfim, esse foi só assim, o primeiro contato e foi assim, um primeiro choque para mim, para alguém que gostava de literatura, ver que o critério dos autores a serem estudados não tinham rigorosamente nada a ver com o seu valor literário. Depois de muitos anos, em 2021, junto com um sócio, nós fundamos o Instituto Livre para Escolher, que justamente busca garantir a liberdade de escolha educacional dos pais, das famílias. E um dos critérios para que haja liberdade de escolha é que haja diferentes opções, né, para que as pessoas escolham. E o que a gente tem visto hoje em dia é que há cada vez menos opções educacionais para os pais. A hegemonia da escola woke saiu das universidades, como eu vi há quase 30 anos na UFBA, e alcançou escolas e está presente de forma extremamente preocupante nas diretrizes do MEC. Então, por isso, a gente resolveu investir, trabalhar nesse livro, porque as pessoas precisam, não apenas os pais, os cidadãos precisam entender que, ainda que não se tenha chegado a uma totalidade de hegemonia de fato nas salas de aula, esta é a intenção do governo, porque essa ideologia está mais do que presente, ela domina as diretrizes curriculares, não só as políticas educacionais do MEC especificamente para o dia a dia, como formação docente através do Conselho Nacional de Educação, o novo PNE. Então, nós precisamos reagir. E aí, Marina, você me perguntou, há uma luz no fim do túnel? Há uma luz no fim do túnel, porque nós sabemos que a maioria dos pais e mães não desejam uma educação woke para os seus filhos. Muitas vezes o que acontece, e isso eu chamo a atenção no livro, é que os pais estão comprando gato por lebre. Então, o que é que eu quero dizer com isso? O governo coloca ali na política educacional que o que ele está promovendo é uma educação para a diversidade, é uma educação para a equidade, direitos humanos, e os pais acreditam que o que eles entendem sobre esses termos é uma coisa. O que o MEC, através da cultura woke, impõe é algo completamente diferente. Então, nós precisamos esclarecer aos pais do que se trata e, a partir daí, engajar essas pessoas, não só quem é pai e mãe, mas todos os cidadãos. A gente acredita que uma vez que eles entendam do que se trata, a gente vai ganhar aliados bastante poderosos, não só para reagir, mas para se organizar, né? Então,
essa eu acho que é uma coisa que nos garante algum otimismo, é o fato de que as pessoas não querem isso. Agora Principalmente os pais, como você disse, né? Isso, mas mesmo os outros, houve uma divulgação, a publicação de uma pesquisa de uma ONG, aí, More in Common, agora em novembro deste ano, que mostra que o percentual do que eles chamam de progressistas militantes, que são os woke, do cidadão em geral no Brasil, menos de 5% se encaixa nesse perfil. Nós somos a maioria. Nós somos a maioria. Então é só uma minoria são todos barulhenta. os professores, praticamente. Tem muitos professores que são contra. Muitos professores. É verdade. E que se veem pressionados. Por esses, é verdade. Entende? Então a gente precisa trazer eles também para o nosso lado. Como a mídia, né? Você não tem espaço ali. Dar um respaldo social, político, para que essas pessoas resistam. É ele que está ali na ponta da luta mesmo, na ponta da linha. E eles estão sendo afetados de maneira muito hostil, grave, pelo que está sendo produzido, né, por essa cultura. Então, sim, estudantes violentos, mal educados, narcisistas. Então, para o professor também não está fácil. Bom, uma boa notícia, bom saber, né? De Juliana Moreira Leite, agora ao vivo do Rio, faz a próxima questão. Esse é um problema muito sério, né, Ana Maria? Quando a escola deixa de ensinar conteúdos e passa a promover causas políticas, né? Aí eu penso, em que momento isso deixa de ser educação e passa a ser uma militância ideológica, né, imposta a crianças e adolescentes? Ju, é uma militância ideológica, eu diria até um pouco mais. Eu chamo isso de aliciamento para uma seita. Eu vejo o wokeismo, e eu não sou a única a escrever sobre o wokeismo como uma seita, porque ele não se lida, ao contrário, se rejeita qualquer coisa que seja sustentado em evidências. Então, há um fundamentalismo muito forte nessa seita woke, e o que eles chamam, o que está escrito entre as linhas das diretrizes educacionais do MEC é que a educação laica que eles dizem propor, na verdade, é uma imposição de uma linha apenas de pensamento, que é a linha da seita woke. Então, se você procura argumentar com essas pessoas, olha, mas isso não faz sentido, há evidências de que desse jeito funciona melhor, o que ele vai te dizer é que não, a ciência é uma construção social que foi feita para impor os valores da cultura ocidental. Então, eles não aceitam a ciência, e isso é dito explicitamente. A ciência é uma construção social, não existe verdade objetiva, não há valores objetivos. Então, quando eles próprios se colocam dessa maneira, não há o que se espantar quando se diz que se trata de uma seita fundamentalista. E é isso que está sendo empurrado para as salas de aula. A gente precisa salvar as crianças e adolescentes que estão dentro dessas salas de aula sendo aliciados e, em seguida, doutrinados e radicalizados para atuar como ativistas. Ana Maria, excelente. E eu queria juntar a isso que você falou, que você coloca aqui, como o método Paulo Freire foi retrofitado para os dias de hoje. Como que é o envolvimento patrono da educação brasileira atingiu o coração da educação do pior modo possível? Eu queria que você explicasse por que o Paulo Freire não trouxe bons frutos. Muita gente acha que o problema, o mal que Paulo Freire causou à educação brasileira se refere à alfabetização. Não é. O método Paulo Freire não é um método de alfabetização tal como nós entendemos. Vamos ensinar uma pessoa a ler um texto, então o som dessa letra é esse, você junta os sons, enfim. O método dele, o método Paulo Freire, é um método que ele mesmo dizia para ler o mundo. Não era para ler textos, era para ler o mundo. Ler como? Através da lente do marxismo.
Paulo Freire era uma pessoa muito influenciada pelo decolonialismo e pelo neomarxismo, né? a teoria crítica. Então, o que ele desejava, na verdade, era uma maneira de que os professores, o método Paulo Freire consiste em uma sequência de etapas, que é o seguinte: primeiro ele sondava, vou fazer um resumo, sondava quais eram os temas que despertavam raiva, angústia, emoções fortes nos educandos. Ele trabalhava com adultos, não com crianças. A partir daí, ele então apresentava uma situação distante, que ele chamava de codificada, então trazia para os educandos dele então, situações de imagens de crianças numa favela, e olha isso aqui, dá uma olhada. Então, mostrava aquilo ali como se não fizesse parte da vida das pessoas, como se fosse uma coisa distante. E aí, a última parte, que é o que ele chama de decodificação ou problematização, ele trazia as pessoas para aquela realidade. Olha, vocês viram aquela foto? Vocês também estão assim, vocês também. O que a gente pode fazer? E nesse momento, as pessoas eram conduzidas para serem radicalizadas, né? Então, para Paulo Freire, o professor, o maior impacto, respondendo à sua pergunta, o maior impacto, o mal de Paulo Freire foi quando ele chegou à formação docente. Para Paulo Freire, cabe ao professor, que ele chama de prover uma educação emancipadora, transformadora, cabe ao professor usar os conteúdos das disciplinas que eles deveriam ensinar apenas como veículos, como meios para radicalizar o estudante, o educando, para que ele passe a enxergar o mundo tal qual ele vê, através de lentes marxistas. A pedagogia crítica foi muito inspirada nesse pensamento freiriano e com a teoria crítica neomarxista. E essa pedagogia crítica, ela foi criada, ou melhor desenvolvida, por uma pessoa que era um grande admirador de Paulo Freire, que se chamava Henry Giroux. Era um canadense, morava nos Estados Unidos. O que ele fez? Ele difundiu essa pedagogia crítica, fundamentada no pensamento de Paulo Freire e na teoria crítica, nas grandes universidades americanas, nas escolas de educação, de formação de professores nos Estados Unidos. Por isso, quando as pessoas dizem, mas Paulo Freire está nos Estados Unidos, vocês ficam criticando. Sim, Paulo Freire domina as faculdades de educação nos Estados Unidos, o que não traz nada de bom para a educação dos Estados Unidos. O que acontece? Esse método que eu expliquei de Paulo Freire, dessas etapas, quando eu digo que ele foi retrofitado, é que, por exemplo, agora, na época de Paulo Freire, essa sondagem sobre os temas, as palavras geradoras que poderiam ser usadas para manipular emocionalmente as pessoas, elas agora são captadas de uma maneira muito mais vigorosa. Então, são sondagens online, muitas, então, pesquisas. Com a tecnologia, essa sondagem é muito mais vigorosa. Sim. Então, as pessoas sabem como chegar, como manipular emocionalmente uma criança e depois usar os conteúdos da sala de aula para, de novo, aliciar para a seita, para mostrar, olha, você está sofrendo, você é uma criança, você é uma menina negra, você está sofrendo, você precisa aprender quem você é e reagir. Então, cria-se uma situação em que a pessoa é estimulada a sentir raiva, a culpar outras pessoas e, a partir daí, ela agir. Então, os professores são capacitados para fazer isso. Né? Então, esse é basicamente... O Paulo Freire é um guru para o wokismo. Na época de Paulo Freire, ele não imaginava que surgiria
o wokeismo. Hoje ele é um guru. A literatura woke o referencia muito. Então, não há que se dizer, mas os woke não sabem de Paulo Freire. Sabem e fazem referências explícitas ao pensamento dele. Aqui a Lucimara diz, sou professora e contra essa ideologia. A Thaís diz, excelente, meu filho estudou em uma escola em Porto Alegre, tivemos que mudar ele dessa escola por tudo isso que ela está falando. Maria Estela diz, fui professora por 35 anos, desde a minha formação acadêmica já percebi essa ideologia nefasta. Dentro das escolas particulares, minha experiência, os professores de direita são perseguidos, muito triste. E a Kátia, explique melhor o que é exatamente a agenda woke. Cotas por cores de pele, raça e não por condições financeiras, linguagem neutra, pânico climático, professores querendo ensinar política na escola e por aí vai, mais ou menos isso? Isso. Hormônio para criança. Isso, Júlia, hormônio para completa aí criança. e já pode mandar a sua próxima eles pergunta. Estão fazendo essa palhaçada. Eu estava vendo aqui os comentários das nossas telespectadoras e eu lembrei, eu quero falar com a Ana Maria, eu tenho uma sobrinha que estudava numa das melhores escolas do Rio de Janeiro, essas bilíngues, creme de la creme, e aí ela é uma adolescente, né? E como toda adolescente, eles já estão desenvolvidos, têm tamanho, são mulheres, mas são crianças. E aí a escola mandou lá no grupo que não ia ter mais banheiro de mulher e homem e que ia ter banheiro para ele e dele. Aí o meu irmão falou, tá bom, amanhã ela tá fora. E aí vários pais foram junto com eles, né? Alguns xingaram o meu irmão das piores coisas, aqueles pais mais progressistas. Isso é uma escola que é tipo 12 mil reais por mês. E meu irmão falou, não, tudo bem, pode fazer isso. Por que ele disse? Eu não quero a minha filha adolescente que tá, né, na primeira menstruação, tá indo no banheiro com uma marmanjo de 15, 16, 17 anos. E aí conseguiu, mas vou falar, inclusive por outras coisas que aconteceu lá, ele tirou ela, botou ela na escola britânica, que é um pouco menos woke, e é isso que os pais têm sofrendo agora. No caso dele, ele é uma pessoa que tem voz e tem dinheiro para falar, tá bom, é essa a filosofia de vocês, do banheiro woke ele ganhou. De resto, ele achou então que era melhor tirar a filha da escola. Mas qual conselho você dá para os pais de escolas públicas com essa doutrinação absurda que está acontecendo? Para fechar, Ana Maria? Bom, é exatamente isso, mas é como você falou, né? Pelo menos o seu irmão pode ter uma escolha. O pior são aquelas pessoas que estão presas a um CEP, né? Que não tem condições de fugir daquilo ali e que há uma pressão em cima do diretor, da diretora da escola pública, da coordenação, para que isso seja desta forma, né? Então, como eu falei no começo, se todas as opções são iguais, para onde essa pessoa vai? E quem não tem recursos, não pode nem, por exemplo, um pai que tem mais como o seu irmão, como você falou, ele pode tentar negociar com a escola, outros pais podem fazer pressão, mas quem não tem os recursos financeiros tem que aceitar. Quase 9 em cada 10 crianças, essa que é a realidade, que tem que estudar no local mais próximo da sua casa, a escola, e não tem direito nenhum de escolher, né? Não tem direito nenhum de escolher. Hoje aqui no Brasil não pode ter homeschooling também. Você não tem as opções, né, de bolsa, do voucher, do charter, né, que são as escolas administradas, são pouquíssimas, muito melhores, né, do que as públicas, mas não se pode ter, então ficam presos ali, infelizmente, condenados a isso, né? Não tem o que fazer. Exato. Vou pedir para a Paula Camacho, então. Pode falar, Júlia. Né? Desculpa, por isso a importância de uma educadora como a Ana Maria e o livro dela, né? Com certeza. Por isso aqui, eu acho que com ela sempre traz os convidados bem bacanas, que nossa audiência fica bem feliz acompanhando. Vou pedir para a câmera fechada, fechar na Paula Camacho, que exibe mais uma vez para a gente o livro da Ana Maria Camargo, Thaís, Escola Woke. Você que curtiu a nossa conversa por aqui, fique de olho, um presente bacana para dar de Natal, para você ter na sua casa e também consumir o conteúdo, caso se interesse. Deixa eu agradecer, Ana Maria, mais uma vez a participação por aqui. Volte outras vezes. Parabéns pelos trabalhos e por esclarecer tantos pontos
complexos para a gente aqui, né? Foi um prazer, gente. Obrigada. Obrigada a você, portas abertas aqui na Revista Oeste. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.